Essa noite encerramos essa série de mensagens sobre o extraordinário de Deus. Quem foi abençoado por essa série? Amém. E eu quero terminar esta série falando sobre a voz extraordinária de Deus. Começamos hoje pela manhã esse estudo e vamos terminar hoje à noite. A voz de Deus. A minha oração é que ela ressoe neste lugar como um trovão. Deus vai falar hoje nesse lugar. Amém? Salmo 29, versículo 1 a 11. Presta atenção. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça. Os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O título deste salmo, se você olhar na sua Bíblia aí, é A Voz de Deus na Tempestade. Davi aqui incorpora o papel de um observador de tempestades quando escreve essa canção. Talvez do alto do seu palácio, ele escute o som da chuva batendo nas coisas, o som e o barulho dos ventos chacoalhando as árvores, fazendo as janelas tremerem, gerando aquele assobio. E é nesse contexto então que se estabelece um trovão, e o ribombar do trovão encobre os outros sons, e então o salmista vai dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus de glória, o Senhor está na tempestade. Eu ouvi a voz de Deus e ela é como um trovão. Sabe, muitas vezes encontramos a voz de Deus nas tempestades. Quem já encontrou a voz de Deus nas tempestades? Hoje de manhã eu falei aqui de uma jovem que estava desesperada, foi no banheiro chorar, e ela estava pedindo um sinal para Deus, desviada dos caminhos do Senhor, naquele tempo de pandemia, entra e vai chorar no banheiro. E naquela época a gente estava passeando com o carro, com uma caixa de som no teto, e cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E ela termina de orar, começa a música. E o som entra pela janela. E ela diz: Deus respondeu a minha oração. E ela começa a vir na igreja, se arrepende, traz o marido, e Deus começa uma obra de transformação na sua vida, porque no meio da tempestade ela ouviu a voz de Deus. Talvez você esteja aqui porque no momento da tua tempestade Deus se revelou a você. No momento de crise, de dificuldade, a voz de Deus chegou até você. Eu não sei como, aqui existem histórias diferentes, mas a verdade é que Deus fala no meio das tempestades. Nesse salmo, a expressão a voz do Senhor aparece 7 vezes. Cada vez que ela se manifesta, algo extraordinário acontece. Sem dúvida, a voz de Deus carrega o extraordinário. E eu creio, a voz de Deus que é como um trovão, ela vai se manifestar hoje neste lugar. E o extraordinário de Deus vai chegar para você. Quantos creem nisso? Aleluia! E então, meditando nesses salmos, nós já encontramos algumas lições
que a Bíblia fala sobre a voz de Deus e as tempestades. Hoje de manhã aprendemos a respeito de uma dívida de glória. Por isso o texto começa: tributai ao Senhor. Pagar um tributo, a glória é devida a Deus, Ele merece glória. Precisamos estabelecer glória ao Senhor, não importa as circunstâncias. E o que me chama a atenção, se você olhar a descrição do Salmo, a tempestade começa no extremo norte de Israel, vai para o extremo sul, Líbano ao Cádiz, e termina no templo do Senhor, onde tudo diz glória. Até mesmo as tempestades nos conduzem à adoração. Elas não são desculpas, elas nos levam ao lugar da adoração. Você crê nisso? E hoje nós exercitamos a adorar a Deus na tempestade. Quem está passando por luta, por dificuldade, aqui levanta a mão. Ai, que bênção, essa igreja é muito abençoada, o povo não passa por luta. Quem está passando por luta, por problema, isso, amém, pensei que era só eu. Você pode glorificar a Deus pelas lutas, exaltar ao Senhor, amém? Nós temos uma dívida de glória. Depois estudamos que esse texto também nos ensina sobre o exercício da contemplação. E eu falei aqui que Deus falou com Davi enquanto ele contemplava a tempestade. E a Bíblia nos convida a contemplar. Quem já ouviu Deus falar olhando para uma flor, para o céu lá fora bonito? Deus já falou contigo através da criação? Deus fala, Ele se revela. Depois estudamos aqui como a voz de Deus se revela, e eu fui falando, há uma comparação entre o trovão e a maneira como Deus se revela a nós. Ela sobrepuja outros sons, ela vem do alto, ela é irresistível, ela desbarata o poder das trevas, ela inspira reverência, ela revela o que está oculto. Mas agora eu quero continuar a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é a respeito do governo de Deus sobre as tempestades. A Bíblia vai nos apresentar aqui Deus presidindo o dilúvio, governando o dilúvio. É por isso que a tempestade na poesia termina no templo do Senhor. O fato de haverem tempestades não significa que Deus perdeu o controle. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que existem causas diferentes para as tempestades que enfrentamos na vida. A primeira causa que a Bíblia nos apresenta é a manifestação da justiça de Deus. Isaías 45 diz assim, no versículo 7: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Muitas vezes a tempestade é a chuva da justiça de Deus sobre as nossas vidas. São vários os exemplos bíblicos a esse respeito. O dilúvio, as pragas no Egito, os 40 anos de peregrinação, o exército de gafanhotos no livro de Joel. Todas essas crises foram geradas por Deus como um instrumento da sua justiça. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que talvez existam tempestades na sua vida, crises, que representam justiça, juízo de Deus. Pastor, mas como é que eu paro essa crise? Como é que eu paro essa tempestade? O remédio é simples: arrependa-se, volte-se para o Senhor, e Ele se voltará para você. Sabe aqueles desenhos que às vezes aparece uma nuvenzinha escura em cima do personagem, ele anda e a chuva vai atrás dele? Tem gente que parece que anda assim.
problema atrás de problema. Entra numa tempestade, nem sai, já entra noutra e nunca acaba. Eu lembro um casal que a gente acompanhou, era uma crise, daí ajudava, vinha a outra, daí que passava um tempo era a outra. Eu falei, isso aqui não é normal. E sabe, quando a gente foi conversando, existiam áreas da vida, pecados que precisavam ser tratados. Por vezes, Deus manda uma nuvem de gafanhotos, ou Ele faz destilar do céu tempestades, que são a representação do seu juízo. Eu creio que tempestades vão parar hoje nesse lugar. Eu creio, como eu já vi tantas vezes. Eu lembro de pessoas debaixo de tempestades, e quando a mensagem do Evangelho chegou, e arrependimento sincero veio, até um semblante mudou. Você já viu gente assim? Eu lembro da menina que ela sorria tanto, ela nunca tinha, não era sempre cara fechada, o músculo não estava trabalhado. Quando Jesus entrou na vida, doía a bochecha. O pastor, eu estou tendo cãibra na bochecha. Você vai ter cãibra na bochecha em nome de Jesus, porque a nuvem escura vai embora quando o motivo é justiça, e a gente aprende, o remédio é arrependimento. Se arrepende, se arrepende. Eu quero ver você sorrindo, eu quero ver seus filhos sorrindo, eu quero ver sua esposa sorrindo, eu quero ver seu marido sorrindo. Quem quer parar tempestades aqui? Se a tempestade é causada pela justiça, o que para? Arrependimento. Segunda causa para a tempestade, na perspectiva bíblica, é o propósito de Deus, que muitas vezes a gente não explica, nem entende. Existem tempestades que começam a acontecer porque Deus quer que assim aconteça. Eu gosto do livro de Atos, quando a perseguição se instala na igreja. É muito interessante porque Estevão é apedrejado, e logo em seguida, o que acontece? O povo de Deus se dispersa. E o que me chama a atenção, Deus deixou, Ele estabeleceu uma tempestade sobre o seu povo. Mas quando a perseguição chega, eles se espalham para onde? Para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Sabe, muitas vezes sem perceber, as tempestades se estabelecem porque Deus está nos levando na direção da sua vontade. Se você ler Atos, logo no começo, Jesus dá essa ordem: vocês vão pregar o Evangelho na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas precisou uma tempestade empurrá-los nessa direção. Jerusalém estava bom demais. Existem tempestades que têm a ver com o propósito de Deus. Eu gosto também do livro de Abacuque. Uma tempestade se estabelece. O livro de Abacuque também é chamado de livro das queixas. Por quê? Ele está falando com Deus e se queixando. Por que que o mal parece prevalecer na casa de Israel? Eu não sei, não era só naquele tempo, né? As notícias chegavam e o profeta está em crise. Eu vejo as notícias e eu fico bravo. Às vezes, você já ficou bravo na frente da televisão? Já ficou com raiva quando você está vendo notícia? Tem vezes que não dá mais nem vontade de assistir, porque você começa a se queixar. É exatamente isso que Abacuque estava fazendo. Está se queixando diante de Deus. Por que que o mal prevalece na casa do Senhor? Deus disse: eu já mandei a tempestade para resolver isso. Os babilônicos estão chegando. E aí ele fica bravo. Como é que pode um povo mais injusto do que o nosso, ser o remédio de Deus, representar o juízo de Deus? Isso não está certo. E ele começa a se queixar de novo. Daí a segunda oração de queixo. Só que da segunda vez ele sobe na torre de vigia e ele começa a perguntar para Deus: eu não entendo o motivo dessa tempestade, eu não entendo porque ela está acontecendo. E então Deus diz para ele: escreve em tábuas bem grandes, para até quem passa correndo possa ler. O justo viverá pela fé. Sabe, existem tempestades
que diante delas nós simplesmente cremos. Deus está cumprindo um propósito que eu não entendo. E quando usamos o remédio da fé, o nosso coração se aquieta. Quando eu saí do hospital, depois desse tempo de deserto, fiquei 11 dias internado. Eu lembro que as crianças vieram me buscar já no elevador do hospital. Assim chegou, eles vieram, abraçaram a minha perna, e eu estava tão feliz. Quando eu saí do quarto do hospital e vi as árvores, tudo tão lindo, eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, eu quero ir lá na capela, que eu sei que tem uma capela aqui, e eu quero cantar louvores ao Senhor. Tinha um piano lá, eu cheguei com as crianças, aí foi tocar, foi cantar, e tinha uma moça ali naquela capela chorando, lendo a Bíblia e chorando. E nós chegamos juntos e eu falei, eu posso orar por você? O que está acontecendo? E ela disse, meu pai, eu não entendo, um homem bom, por que essas coisas acontecem? Meu pai teve um AVC e está aqui no hospital. E ela começou a se queixar, porque não entendia. E eu comecei a contar a história da minha família, da minha mãe, dos 9 anos de enfermidade. O Senhor a tomou para si, e eu falei, sabe, a minha mãe também era uma pessoa boa, ela também fazia o bem. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas quando a gente confia em Deus, que Ele é soberano e que Ele cuida de nós, e pela fé confia que Ele governa os dilúvios, que Ele preside as tempestades, a paz guarda o nosso coração. Eu lembro que aquela menina mudou de semblante. Nós oramos por ela. Deus não perdeu o controle. Ele governa as tempestades. Ele estabelece o seu domínio sobre elas. Talvez você não entenda, mas o justo vive pela fé. Terceira causa da tempestade, na perspectiva bíblica, é o inimigo. O inimigo também gera tempestades. Mas pastor, como é que fica então o domínio de Deus, se Ele é o que preside o dilúvio? Como é que isso funciona? Eu gosto da história quando Jesus está com os discípulos no barquinho, indo para a terra de Gadar. E algo extraordinário de Deus vai acontecer. Um moço que as pessoas não conseguem conter, que se machuca, o endemoniado gadareno está naquele lugar. E agora, as tempestades se estabelecem no curso de Jesus e seus discípulos, como uma espécie de ação do inimigo, tentando impedir a obra que Deus iria realizar. E daí você me pergunta, onde está o controle de Deus? Jesus se coloca sobre o barco e repreende o mar. Ele repreende o vento, ele repreende as ondas. E a tempestade para. Talvez existam tempestades na sua vida que representam a ação do inimigo, tentando parar a obra de Deus. E o que eu faço, pastor? Na autoridade do nome de Jesus, repreende a tempestade, que ela vai embora da sua casa. Ele governa os dilúvios, Ele preside as tempestades, mesmo quando o inimigo cria elas. Eu lembro na época que liderava a juventude aqui, uma reunião antes de um acampamento, uma confusão se estabeleceu, ninguém se entendia, um espírito de confusão, não dava certo, as coisas não continuavam, e aí veio um discernimento, isso aqui não é normal. E aí nós fizemos uma reunião de oração e repreendemos. Na mesma hora houve entendimento, houve consenso, porque Jesus governa as tempestades. Repreenda em nome de Jesus. Eu lembro quando nós tínhamos, eu vi o Israel aqui, o projeto escola, e tínhamos aquele ônibus velho. A gente ia buscar as crianças lá na escola e trazia para o culto dos adolescentes.
E aquele ônibus quebrava. Quantas vezes eu chegava lá com Israel, tudo lá, cheio, com a mão cheia de graxa, tentando fazer alguma coisa. Mas algumas vezes eu lembro, a gente orava, e inexplicavelmente, aquele ônibus voltava a funcionar. E aí, o inimigo que estava impedindo a gente de ir buscar aqueles meninos, ele saía em retirada, a tempestade ia embora. Eu não sei qual é a causa da tua tempestade. Talvez você precisa rever alguns valores, acertar a sua vida. Talvez Deus está te conduzindo na direção do propósito dele. Talvez o inimigo se levantou, mas Jesus tem poder para fazer o vento forte, a chuva forte parar. A voz de Deus é como um trovão. Hoje pessoas estão em casa e tem uma tempestade sobre a sua cabeça. O inimigo estabeleceu assim, na autoridade do nome de Jesus, eu mando ela embora. Jesus vai se revelar. Ele vai se revelar. Aleluia. Quantos creem que Deus está no controle? Repita comigo, Deus está no controle. Ele controla até o dilúvio, as tempestades. Você crê nisso? Última lição. Nesse texto, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Eu acho interessante como o texto termina. Ele está falando das tempestades, mas ele termina com as promessas de Deus para a tempestade. E eu quero dizer para você que está enfrentando lutas, batalhas, que existem promessas de Deus para você. Promessas do Senhor que te acompanham nesse tempo difícil. Mas pastor, que promessas são essas? O Senhor dá força ao seu povo. Repete comigo. O Senhor, mais uma vez. Agora diga assim: o Senhor me dá força. O Senhor me dá força. Mais uma vez. Aleluia. Que promessa. O que significa essa força? Capacidade de resistir. Resiliência. São vários os textos na Bíblia que nos falam sobre isso. Isaías 40. O Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, subirão com asas como águias. Aleluia! Força! Você vai andar e não vai cansar. Você vai correr e não vai parar. O apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Já passei por fome, abundância. Já passei por escassez. Posso todas as coisas naquele que, repete de novo, posso todas as coisas naquele que. Ele escreve a carta aos Filipenses na cadeia. E sabe o que é mais impressionante? Ele escreve a carta da alegria na cadeia. Por quê? Porque a provisão do alto, ele estava provando dela a promessa de Deus para os tempos difíceis, força sobrenatural.
sobrenatural. Você pode enfrentar essa crise financeira. Você pode cuidar da sua casa mesmo doente. Você pode enfrentar essa luta com os seus filhos. Você pode, porque Deus dá força ao seu povo. Quantas vezes eu estava esgotado. Tinha aquela live de oração, tinha dia que eu reclamava. Um dia eu levei uma bronca da minha esposa. Se é para fazer, então para de reclamar, que você está cansado. Eu falei, tá bom. As tempestades vêm, elas nos testam. Mas a gente é de carne e osso. Quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, dói. Quando a gente não consegue resolver um problema, dói. Eu ia me arrastando, literalmente, saía da cama. Quem participava da live via minha cara toda amassada de manhã cedo. Mas eu começava a orar. E de repente, enquanto eu estava orando, a presença de Deus invadia o escritório. Eu começava com a voz rouca e baixa daqui a pouco. Eu estava orando forte, porque o Senhor dá força ao seu povo. Você vai levantar da cama cedo para trabalhar com alegria. Enquanto você ora, um recurso sobrenatural da graça de Deus vai ser derramado sobre a sua vida essa semana. Você vai enfrentar essa doença cheio de fé, porque o Senhor lhe dá força. Você vai enfrentar essa crise com seus filhos, porque um recurso sobrenatural está à sua disposição. Um recurso extraordinário, força de Deus, resiliência. Pessoas que chegaram com joelhos fraquejando, pessoas que chegaram com passos curtos, vão sair deste lugar andando com firmeza, andando com certeza, porque na casa de Deus, diante da voz do Senhor que é como um trovão, força extraordinária vem sobre nós. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quantos creem assim? Pode aplaudir a Jesus, Ele é bom. Quando eu penso em desistir, eu lembro dessa promessa. Mas tem mais uma, e o texto termina com esta. Eu quero te despedir assim hoje. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Olha como ele termina. O Senhor abençoa com paz. O seu povo pode começar. Obrigado. Estamos afinados, irmão. Nem precisei pedir. Paz. Que bênção é essa? O que representa? Note que o texto diz que a paz é uma bênção de Deus. Na perspectiva bíblica, paz não é simplesmente ausência de guerra, ausência de conflitos. Paz é uma bênção de Deus. Mas pastor, como assim? Ainda hoje, os judeus saúdam desta forma: Shalom Adonai. Quem recebe diz Adonai Shalom, a paz do Senhor. É como se, quem é mais antigo aqui, eu não sou tão velho assim, pedir a bênção para o pai em casa. Bênção, pai. Deus te abençoe, filho. Na perspectiva bíblica, a
paz não é ausência de guerra, é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Tá, pastor? Como assim? Quando Jesus envia os 70, ele diz: quando vocês entrarem numa casa, saúdam com paz. Se ali houver um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, a paz voltará para você. Ele não está falando de conflito, ele está falando de uma bênção. Repita comigo: a paz é uma bênção de Deus. Mas como ela se manifesta? Primeiro, quando essa bênção chega na nossa vida, existe paz com os outros. Como assim, pastor? As pessoas estão me perseguindo, elas querem conflito, elas querem briga. Como assim? Colossenses 3:15. E seja a paz o árbitro dos vossos corações. Quem é que julga os outros no teu coração? No tribunal do teu coração. O texto está falando sobre suportar os outros em amor, está falando sobre perdão, e ele diz: e a paz seja o árbitro do coração. Sabe por que você vai ter paz? Porque no tribunal do teu coração, a paz de Deus vai julgar os outros. E aí, por mais que eles tentem nos atingir, não conseguem. Eles nos provocam, eles tentam contra nós, mas existe uma bênção que reside sobre o povo de Deus, a paz, que é o árbitro do coração. Aleluia, você vai dormir em paz hoje. A paz de Deus vai julgar aqueles que te fazem mal, aqueles que te perseguem. Você vai dormir em paz. É por isso que o salmista diz, depois de falar de perseguição: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. Mas a bênção da paz significa também paz consigo mesmo. Filipenses 4:6 vai dizer: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A bênção da paz. Você está preocupado? A tempestade chegou e você não sabe o que fazer. A Bíblia está dizendo: leva a tribulação diante do trono, porque Ele preside as tempestades, Ele governa os dilúvios. Entrega! Com louvores nós vamos adorar no meio da tempestade. Eu vou cantar molhado hoje no meio da chuva. Quem já correu no meio da chuva? Quem já brincou com os filhos na chuva? Hoje nós vamos cantar no meio da tempestade, porque o nosso Deus, Ele governa tudo e todos. Ele preside as tempestades. Quando levamos as nossas tribulações diante dEle, aleluia! Quando carregamos e pegamos os nossos fardos e colocamos diante do trono de Deus, a paz, a bênção da paz guarda os nossos corações. Mas a paz, quando os discípulos chegavam em casa e diziam para alguém: paz. Se houver um homem de paz, o que é isso? Paz representa aqui o contrário do juízo. Paz com Deus, paz com Deus. Se houver um homem que entende a minha mensagem, o meu recado, ele deixa de ser inimigo, ele deixa de ter inimizade comigo, ele tem paz com Deus. A palavra de Deus e o Evangelho nos ensina que todos pecaram e por isso temos inimizade com Deus, nos tornamos
alvo do juízo de Deus, mas quando entendemos que Ele governa sobre tudo e sobre todos, que Ele preside as tempestades, e dizemos: senta no trono do meu coração, governa a minha vida, eu me arrependo neste momento. Neste exato momento, a inimizade acaba, o juízo acaba, a paz de Deus se estabelece. Não mais juízo, não mais juízo. Eu creio que neste lugar existem homens e mulheres de paz. Eu creio que neste lugar existem homens e mulheres de paz. Eu creio que neste lugar existem pessoas que querem se ver livres do juízo de Deus. A paz vai repousar na sua casa, a paz vai dormir na sua casa, a paz vai entrar para nunca mais sair. Aleluia! Hoje, a bênção da paz virá sobre o povo de Deus. Ele dá força ao seu povo, Ele os abençoa com paz. Quantos creem nessa promessa maravilhosa? Você pode aplaudir ao Senhor, você vai dormir tranquilo. Nós vamos fazer um exercício de fé. E enquanto fazemos, pessoas serão levantadas nesse lugar. Enquanto adoramos a Deus no meio da tempestade, Deus vai derramar força, força, força. Enquanto adoramos ao Senhor, paz vai ser derramada aqui. Enquanto adoramos a Deus, Ele vai se manifestar entre nós. Hoje você vai ouvir a voz de Deus. Ela é como um trovão, ela é cheia de majestade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. Aleluia, o Senhor está na tempestade. Se você quer adorar a Deus no meio da tempestade que você está enfrentando, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é a luta que você tem enfrentado? Nós fizemos isso de manhã e vamos fazer de novo à noite. E eu creio, o extraordinário vai acontecer neste lugar. Feche seus olhos, levanta as mãos para o céu. Comece a agradecer a Deus pelas lutas que você tem enfrentado. Comece a agradecer a Deus pelas batalhas que você tem enfrentado. Comece a exaltar ao Senhor como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim eu me alegrarei com Deus a minha salvação. Comece a exaltar a Deus. Pai, obrigado, obrigado, obrigado pelas tempestades. Obrigado, obrigado, Deus, pelas lutas, que elas me levem ao lugar de glória. Eu te exalto, porque existem promessas. O Senhor me deu força, o Senhor derramou paz. Existem promessas que me acompanham. Eu te exalto. Comece a engrandecer ao Senhor. Comece a engrandecer ao Senhor. Comece a engrandecer ao Senhor agora. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei você. Aleluia! Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu
Agora faça assim com as suas mãos. Faça assim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir um recurso do alto, que o Senhor coloque nas mãos dos teus filhos força sobrenatural, paz que não se explica, que excede o entendimento. Que eles voltem, Deus, como quem carrega sacos para casa pesados, que eles voltem cheios, fartos dos recursos de Deus. Pai, levanta pessoas neste lugar agora, levanta pessoas neste lugar agora, fortalece, cura, força sobrenatural, que ela seja derramada neste lugar. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao seu povo. Derrama força do alto hoje aqui sobre nós, que possamos andar no meio da tempestade, erguendo louvores, porque cremos que o Senhor preside, o Senhor governa os dilúvios. Quero pedir, Pai, existem tempestades estabelecidas por falta de arrependimento, que o Senhor nos cure agora, que o Senhor restaure as nossas vidas, que haja arrependimento sincero neste lugar. Existem tempestades que foram estabelecidas, o inimigo está tentando impedir algo. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo que essa nuvem escura vá embora agora. Faz algo maravilhoso aqui, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais um convite para você que veio a esta casa hoje. Você quer que a paz repouse na sua casa, você não quer ser inimigo de Deus. Você é um homem, uma mulher de paz e está dizendo: eu quero a paz de Deus, eu quero me acertar com Deus. Sabe, quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, a barreira que nos impedia de ter acesso à provisão do alto, ela é tirada. Hoje você vai se tornar povo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, e os recursos da graça serão derramados sobre a sua vida. Eu experimentei essa graça maravilhosa, ela transformou a minha vida. Eu creio, Deus vai fazer algo. Você vai voltar diferente para casa, se entregar a vida para Jesus. Você vai se tornar uma pessoa que enxerga as coisas diferentes, porque quando Ele entra, os nossos olhos são mudados. A alegria da salvação vai chegar, como chegou para aquele jovem que tinha câimbra nas bochechas. Você vai sorrir de novo, você vai sorrir de novo. Essas promessas existem, elas são reais. Basta deixar Jesus governar a vida. Se hoje você quer entregar a vida para Jesus, se hoje você quer dizer sim, eu quero que a paz de Deus repouse na minha casa, sim, eu quero os recursos da graça para enfrentar as tempestades, eu quero Jesus na minha vida. Aonde você está, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Levanta bem alto a mão, bem alto, bem alto, bem alto. Você que hoje está tomando essa decisão, quero pedir para os pastores já virem aqui. Você que ergueu as mãos, nós vamos orar. Eu creio. Pessoas serão fortalecidas hoje, transformadas. Se você ergueu sua mão agora, vem para cá, desce, que a gente quer orar por você. Uma oração muda a nossa vida quando temos fé. Venha, você que precisa do recurso da graça, vem agora, desce da galeria, lá de trás, aqui do meio, pede licença, levanta as poltronas, as pessoas estão chegando, Deus está falando neste lugar, e a sua voz é como um trovão, Ele está chamando pessoas agora. Venha, não resista, o Senhor está te chamando, não resista. Uma nova história vai ser escrita na sua vida a partir de hoje. Ele começa algo novo. Venha, Deus está chamando pessoas agora, Deus está te chamando, venha. Aleluia, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, Ele está no meio das tempestades. Venha agora, desça as escadas,
Aleluia. Tem mais gente? Deus está chamando lá no fundo, lá atrás. Chama a esposa. Fala, eu quero ir lá com você. Vem agora. Vem agora, vem agora, em nome de Jesus. Vem agora. Deus está chamando mais gente. Venha, 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 venha. Aleluia. Você pode aplaudir o que Deus está fazendo hoje nesta casa. Venha. Tem mais gente hoje. Pode vir, pode vir. Não perca essa oportunidade. Algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Aleluia. Olha aqui para mim. Existe uma oração que muda as nossas vidas. Quando nos arrependemos, convidamos Jesus, Ele vai entrar no seu coração hoje. O Espírito de Deus, Ele vai governar a sua vida. Assim são os filhos de Deus. Assim como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ele vai governar a sua vida, amém? Feche seus olhos. Repita comigo, cheio de fé. A igreja vai repetir junto. Repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua força, que a tua paz me acompanhe todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você que veio aqui à frente, não saia sem pegar um convite. Você deu um primeiro passo. Agora você precisa entender o que significa andar como Jesus andou. Ser cristão não é uma religião, é um modelo de vida. A gente imita Jesus. Isso significa ser de fato um cristão. Mas para isso você precisa entender o que Jesus ensinou, o que Ele disse. E nós queremos te ajudar a fazer isso. Na terça e no sábado existe um café, onde nós te explicamos o próximo passo. É tudo de graça, a gente quer que você venha. Nós queremos te dar um presente, te acompanhar nessa caminhada. Então venha, pega o convite aí. Se não der para vir essa semana, venha na próxima, não tem problema. Toda terça, todo sábado, nós queremos te acompanhar nessa caminhada de fé. Amém? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.